Como é que está sendo a Arábia Saudita? Eu ainda não comprei os voos para a Guatemala nem para a Nicarágua e fiquei com um bocado com isso na cabeça, meu. E acho que ia ser uma viagem muito fixe e mais fixe ainda feita a dois. Mesmo que fôssemos juntos, se calhar só nos podíamos cruzar para aí 2 semanas. Para essas datas já tenho uma proposta de trabalho, mas opá, não faz sentido, meu. São 10 dias em hotéis de 5 estrelas e restaurantes Michelin, não tem nada a ver comigo. Para mim, eu prefiro que tu venhas, mas de recusa só se quiseres recusar, tipo, que nenhuma parte disso seja por nós termos pré-combinado ir à Arábia Saudita. Pá, estou meio rouco da noite de ontem. Oficial man, recusei. Pá, já recusei a ida. Nós não temos exatamente não é nem exatamente, nós não temos um guião. Mas não precisamos de um guião, meu. É ir e filmar a nossa viagem. Estando no primeiro dia, estamos a palpar terreno ainda e pá, em vários outros sítios, de vários outros países, bastar um dia tirar os sapatos e entrar na mesquita, mas aqui estávamos um bocado naquela, então perguntamos ao senhor se podíamos entrar. E ele, apesar de bastante simpaticamente, perguntou se eram muçulmanos e quando eu disse que não, disse que ia, então não. Apesar de sermos bem-vindos, mas ao país, não à mesquita. Há 5 pilares fundamentais no Islã. Um deles é a reza, que eles têm que rezar 5 vezes por dia. Outros é o Ramadão, o pessoal tem que fazer jejum enquanto o sol está visível. Outro deles é aceitar Deus como o verdadeiro e único Deus e aceitar também Maomé como seu profeta. Têm que dar dinheiro para caridade, geralmente anda à volta dos 2,5%, apesar de, obviamente, as pessoas poderem dar mais se assim o quiserem. E outro, para quem tem possibilidades financeiras, é ir a Meca.
Hoje de manhã andamos por Riad, mas já vamos sair porque vamos ao Edge of the World, é um sítio brutal, tipo um canyon no meio do deserto, aqui a 3 horitas de Riad. É das cenas mais bonitas que eu vi na minha vida mesmo. É engraçado porque é só uma imagem, não é? Não nos toca, não é uma massagem na pele, nem é calor, nem... É só uma imagem que faz qualquer sinal ali no cérebro e faz-nos sentir bem. Pode ser tudo lá, onde é que nós éramos e a reação foi esta ser de Portugal. Gracias! I love you! Achávamos que íamos ficar aqui a dormir, a acampar, mas pelos vistos não vamos e vamos para um outro lugar qualquer, não fazemos a mínima ideia qual, mas vamos descobrir daqui a bocado. Eu era tipo pessoa que até comer frango churrasco, que é uma cena que toda a gente come como eu comia. Tu comias com talheres? Metia um guardanapinho para pegar na coxa. Depois fui para a África e agora come-se até arroz. Neste caso vai ser só arroz, porque eu infelizmente deixei de comer carne há algum tempo. Infelizmente. Portanto vai assim mesmo. If people see us here, they know it's not like they say in the media. Yes. It's different, and that is Different, important. yes. You see now, you see Yes. people, see culture, you see. Yes, you see, it's oh, different. Yes, Yeah. yes, it's different. Final do nosso primeiro dia inteiro. Tu não sentes às vezes que num dia de viagem... Passaram 4 dias Yeah. de vida. Eu acho que estás a viver as coisas intensamente e a fazer várias coisas no mesmo dia e encher um dia completo faz com que o teu dia seja, no final, parece que tem muito mais sumo e isso parece que passou mais tempo. Fomos ver uma das cenas mais fixas que já vimos na vida. Estávamos convencidos que íamos acampar lá. Ao invés estamos a acampar aqui, que também não é mal de todo. É altamente. É altamente e está-se bem. E foi fixe estarmos aqui com o Mohamed e falamos um bocado com ele. O João estava a perguntar caso haja eventualmente alguns problemas políticos com outros países, se os cidadãos desse país muçulmanos poderiam vir a Meca na mesma, e o homem disse que sim, porque uma coisa é Meca e outra coisa é o governo e políticas. E efetivamente, para cada muçulmano tem que ir a Meca, caso possa. Por acaso é uma cena que eu acho interessante, porque não é uma lei, toda a gente tem que ir a Meca. Toda a gente tem que ir a Meca desde que possa financiar a sua própria viagem até Meca. Porque imagina que és um muçulmano da Indonésia, não é muito fácil vir da Indonésia até Meca. E acho que esta viagem vai ser um bocado isto, um conceito que alguém tinha posto em mim,
ou um preconceito que eu próprio tinha sobre o país e sobre as pessoas, e que eu próprio tinha se calhar até criado no dia anterior, e era quebrado no dia a seguir. E eu acho que vai ser um bocado isto, porque ainda já 10 pessoas me disseram que não podia usar calções, e ele acabou de dizer que nós podíamos usar calções. Se calhar pode acontecer também o facto das pessoas, muitas vezes sem má intenção, poderem misturar os países muçulmanos todos. Por exemplo, eu estive no Paquistão e não sei se era lei ou não, mas eu sei que não me deixavam andar de calções. E se calhar, imagina que eu conto isto a alguém e a pessoa pode ficar com a ideia que é uma cena transversal a todos os países muçulmanos, em vez de ser ao Paquistão. Yeah. Portanto, porque o pessoal acaba por meter um bocado tudo no mesmo saco. Todo no mesmo saco. Mas a questão é, trouxeste calções? Trouxe. Vais usá-los? Vou. Por acaso, não trouxe calções, nem casaco. Mas também se tivermos este braseiro todos os dias, acho que não vamos precisar. Sim, mas isso não vai acontecer, claro. It's very hot. Very good. Pedro. This is like, what's the name? Khubz. Viemos aqui a um spot no fim do mundo, isto aqui é Real Riyadh. Temos que vir para aqui andar porque parece ser mesmo incrível, tudo casas de adobe e fim do mundo mesmo. Procura de um hotel que era super barato, 13 € para os 3. Mas era tão refundido que se calhar não existia, ou pelo menos nós não conseguimos encontrar. Estamos a voltar ao sítio de ontem, que também não é mau. 38 € por 3 pessoas. No spend much money, and because we'll be here a long time. Understand? Isto é uma cidade um bocado estranha, porque tanto temos altas avenidas, cuidado aí, tenham um veículo, como depois temos umas ruínas que não sabemos desde quando é que as são. Pá, as pessoas olham para nós um bocadinho como... ia dizer como se nunca nos tivessem visto, mas a verdade é que elas nunca nos viram. Mas parece mais como se nunca tivessem visto pessoas como nós, pessoas que vêm de fora para ver. E um gajo anda assim um bocadinho sem saber muito bem para onde andar e o que fazer. Bem feito. Cada mesquita tem que ter pelo menos um minarete, que é uma torre. Um minarete. E de lá é que saem os cânticos, mas como há várias, todas próximas umas das outras, em sítios como este, ouve-se cânticos de várias.
Mas as cenas que costumam acontecer em viagem, se uma pessoa se predispuser, são exatamente aquelas cenas que nós não estamos nada à espera. Eu costumo dizer muitas vezes que, dizer que sim. Obviamente temos que seguir os nossos instintos, às vezes não é boa onda, a boa ideia dizermos que sim. Mas nós, a tudo, nós saímos para cortar o cabelo, só que não pudemos cortar o cabelo porque estava na altura da reza, então fomos trocar dinheiro. Passamos por um sítio que tinha um centro islâmico que tinha umas certas mensagens a falar de possível aceitação, conversão e aceitação de judeus e cristãos. Ficamos ali um bocado meio ali a ver qual era a cena. O senhor convidou-nos, de repente estamos sentados à mesa com um livro a ilustrar as palavras do Maomé. But this is for us? Yeah, Oh, thank you very much. yes. I will. That is free. It's very big, but I will try to read. Yeah, just Well, before it was difficult to get a visa, but now it's easy. Now it's Yes, easier. it's because this Allah plan for us. Nobody will plan for anybody. Yeah. Allah will plan for us to go whatever we want. So in Islam, there's heaven and hell, or just heaven? Heaven and hell. Okay. Because God will not create heaven and hell if they not some of them go there. Yeah. Right? Just like you. You bought some clothes for nothing. Quran is still in his language, in Arabic. Yes. Jesus did not say that I am your Jesus, I'm Jesus, I am your Lord, worship me. He doesn't He say. say, worship one God, your Lord and my Lord. E quando andamos por ela, e apesar de já termos visitado alguns países islâmicos, pelo menos a mim nunca me tinha acontecido, não sei se já tinha acontecido a ti. Não. O facto de repente estamos sentados com mais de 100 pessoas à nossa frente. One month. 1 month, yes. ما في مشكلة يبغوا يطلعوا جوا يجلسوا يصوروا الناس يسوون ما في مشكلة شوف كيف صلاة no problem. You like here or you like there in front. It's okay. You just see us. In front, problem. in front. Okay. خلهم يجلسون قدام وياخذوا الراحة. E eu nunca tinha estado naquela posição e efetivamente foi no mínimo uma experiência poderosa. نمبر سيلفون علشان نجيب لهم هدية آدم نمبر سيلفون I don't know my number. He told him, give your number to him because he will give you some gift. Okay, thank you. Family Pedro Moreira. Moreira. Eles não são, eu acho que eles não são de caras super simpáticos, mas se tu os abordares, mesmo naquele momento de invasão da personalidade deles, de repente 3 brancos com câmaras vão para dentro de uma mesquita e estão a filmar e a fotografar e não sei o quê, pá, foi raro a pessoa, o homem neste caso, que ele não abordava e não sorria e... Man, eu nem sei o que é dizer. Tu és tu! Essa cara ameaçadora desfaz logo com um sorriso e com tranquilidade, mesmo quando estamos a invadir esse espaço deles, que estamos quase sempre, não é? Porque eles não estão habituados a ver-nos aqui, e qualquer sítio onde nós entramos com câmaras e não sei o que, chamamos a atenção, e é fixe ter essa tranquilidade, perceber que eles no fundo são boa. Indeed! Indeed, Imani! E agora, se calhar,
Vamos tentar comer e a ver se, se não acabamos numa mesquita outra vez. E se gostamos do cabelo? E se gostamos do cabelo, ou barba. This? Yes. Keep this. Go. Que é isto, né? Como é que se diz obrigado em hindu? Danavata em Bengali. Em Hindi não lembro. So fresh and so clean. Mission accomplished. Está, Bombas. menina. What do you eat? Everything? Yes, yes, yes. Good, good. Aí está. João a comer o seu primeiro gafanhoto. Apesar de ter sido espetacular termos visitado aquela mesquita de manhã com as pessoas que nos abordaram, achávamos que também poderia ser ainda melhor realmente visitar a melhor e a maior e a mais bonita mesquita de Riad. Então perguntamos se nos podiam facilitar esse contacto e eles encaminharam-me para uma das pessoas, um dos maiorais com quem nós tínhamos falado de manhã, e essa própria pessoa encaminhou-nos para um outro indivíduo que esperamos neste momento que chegue para nos dar o nosso pequeno tour. Nice to meet you. Saeed, how are you, sir? Everything's good? Joao. Joao, okay. And this must be Brando, right? Brando, yeah. How are you, Brando? Everything's good. I'm sorry if I'm late. I just received your message. This way, please. How are you? Yeah, great. An Arab or Saudian serve you coffee, and you give it back, they'll keep on serving you unless you shake it like this or cover it like this. And this, they invented it back in the day when the kings and the prince of Saudi Arabia, their servants who used to serve their coffee, they were all deaf and dumb. Why is that? They chose deaf and dumb people to not know any secret. And why do they not fill it? It's not because they're stingy or they don't want to give. No, it's the traditional way, because you don't drink it while you're thirsty. You only drink it to have a good good vibe, or to have something just to feel good with. So that's why. Okay. But Yeah. would you say an imam is the equivalent of a priest, or is it a different thing? No, it's a different thing, because an imam in Islam, he's a leader of prayer. Imam, literally in Arabic, if you translate it to English, means leader. So when they say imam, back in the day, imam used to be someone who leads prayer, or someone who leads nation, or someone who does both. Okay. So our imam in Islam, he leads the prayer, but we don't ask him for forgiveness when we want to confess or do confession about our sins directly with God directly. We don't contact even the prophet, any messenger. No one is holy in Islam. A human being is not holy. So the imam only he lead us for prayer. And why? How do we choose him? It has to be someone who has general knowledge about Islam, a good character, and he has to be someone who memorized the Holy Quran. Everything. Everything in the Holy Quran. That's the goal of everyone, right? So whenever we are in a gathering, and we're not in the mosque, maybe we're in the mall, in a museum, in any other place, in a tour, if we want to pray, we'll let him lead us to prayer. Even if there's someone older than him, even if there's someone who's the manager or anything, he will lead us to prayer. Allah, it means God. It's been here since the beginning of the universe. But what makes Allah unique from the word God
in Arabic, when you say Allah, it's only a singular. It can't be a plural. Now these are the adhan, the calling to the prayer. It has 5 times because we pray 5 times a day. The first time is al-fajr. Al-fajr in Arabic means the dawn, which is before sunset. And then we have the second prayer, which is Salatul Dhuhr, which is the noon prayer. Okay? And then we have the third prayer, Salatul Asr, the afternoon prayer. And we have the fourth prayer, this one right now, Al-Maghrib, which means the sunset prayer. And then the fifth and last prayer is Salatul Isha, which means the night prayer or the early night prayer, which is after the Al-Maghrib, after sunset, approximately maybe 1 hour or 1 hour and a half. Okay? And as I told you, these are the 5 daily prayers, and it's obligatory upon every Muslim, conscious Muslim, woman or man, even children who are older than age of 7 or 8. You have to teach them to pray since they're kids, so they can get used to it. If they are men, it's obligatory upon them to pray in the masjid, a congregational prayer, a group prayer. But for women, it's obligatory to pray either in the house or in the masjid. It's For their men, choice it's obligatory to come to the masjid. to come here, But or for- any other. For example, if they can't come to the masjid, at least they should pray a group prayer, a congregational prayer. The main thing is they have to pray as a group, everywhere in the world. Even if you're walking in the street, the time prayer, there's no mosque near to you. If there's Muslims around you or with you, you will pray. And this one now, the one he's calling, is they call it Iqam as-Salah, which means the second calling to prayer to say prayer is gonna start now. The first one was to just alert and remind prayer is gonna start, prayer time has begun. So everyone who's eating, drinking, walking, playing, doing anything, they will say, oh, even the shops will close and come to pray. But this one is means the prayer is about to start, so I have to excuse you guys. I'll pray and come back, okay? Okay, Please, okay. Majority of the scholars here in Saudi Arabia, they say the women should cover their face. Some of them, they say they can keep their faces off, but without doing a makeup, so they wouldn't temptate a man. They have a special day every Friday, Saturday. From Sunday to Thursday, it's open for every man to come in and out. But Friday and Saturday, they have special days for only women, so they can have, their freedom. Because some of the women, they don't show their face. They can take their abaya, the black cloth, and keep it, and only women. Abaya. Not niqab. Abaya is the black coat. Niqab is the one that covers the nose and shows the eyes. And hijab is the Hijab is the one that covers hairs and shows the face. hijab, Yeah. niqab, Abaya. abaya. Yeah, Got it. exactly. Okay. So these kids or these boys are studying the Holy Quran and the Sunnah. And as I told you, when it came to Prophet Muhammad, peace be upon him, it didn't came as a book, It came as as a words. So this man is special only because he's a prophet and he's a messenger. But a We human. follow him, yeah. We follow him, we obey him, we respect him, we send our prayers and blessings upon him, okay? But we don't worship him. We have a chapter about Mary, the mother of Jesus in the Quran, not only a story about Jesus. We believe that Jesus had all of the miracles. We believe that he was the son of Mary the Virgin. Actually, if you're a Muslim and you said, okay, I believe in Muhammad, peace be upon him, but I don't believe in Jesus, peace be upon him, you're not considered as a Muslim. You're out of Islam. Even for the foreign, they might be 30 or 40, they might be old people, but they're not Arab. They don't know Arabic. They'll also teach them. And also for the deaf people, there's a Friday ceremony. We have the Friday ceremony as the Sunday ceremony in the church,
but it's translated for the deaf people, and it's translated also for foreign language, for people, foreign people who are non-Arabs. I thank you for shooting a video, because not you, a lot of people also, but I'll repeat that the media will never, boost something like this. And in Islam, the Prophet, peace be upon him, he ordered us to be kind with our neighbors. He didn't say Muslim neighbors, he said our neighbors. You know? Yeah. They could be Jew, they could be Christian, they could be Hindus, they could be Buddhists, name it, any religion. And I myself, I had, in school, I had Christian friends, I had But you have non-Muslim Christian friends here in Saudi Arabia? In Jeddah. not in Jeddah. Oh, no, you came for here In to Riyadh. Yeah. But they are not free be Christian. to be Christians here. They are free to be Christian, but they're not free to, what do you call this? To Proselytize. practice that. What? Their faith here. And especially this country, it has the holiest cities of Islam, Mecca and Medina. That's why it's kind of hard to practice Christianity here. That's why. You happen to be born in a certain place, and the circumstances of the place where you are born and the family you are born into, they shape you. I am what you call an agnostic atheist, which means that I'm not sure of anything. Okay. I don't believe in God, but I'm not going to tell you that I know that God doesn't exist. No, I you're cannot not tell you sure. that because I don't know. And that's what I am. You think to solve this matter is to not, It's to be not, at the moment? it's not a decision for me to be an atheist. It's not a decision. It's just like- what seems But to be fit likely. But I for me. think I grew up as a Christian, and I was a Christian for a long time. And Catholic Christian? Yes. Yeah. But I still feel that in some way I am a Christian. But as I was growing, Yeah. and I was getting to know other cultures, getting to know other religions, Yeah. I feel more and more that I'm everything. All of you are such a great gentleman, and it was my pleasure Thank to you. meet you. O nosso guia na mesquita, o Sahid Ahmed, convidou-nos para ir jantar. Nós já tínhamos outro jantar com o pessoal de manhã, mas já é boa tarde. Tínhamos 1000 perguntas para lhe fazer e vamos jantar com ele. Um sítio cultural. Mais uma vez. I'll Boa help you, don't worry. São João da Madeira. Yeah, very nice. Soft touch. Soft touch, Sebasaba. Special Holy Quran, but it's in Portuguese, not even in Spanish. So it has the, if you take a close look, it has the same Arabic verses in the Holy Quran. So if you want, it's your choice. Yeah, I would of never, course. yeah. Nice to meet you guys. You too, man. Este é o nosso carro que nos vai levar até o nosso primeiro ponto de boleia desta viagem. Outside the city. As gasolineiras costumam ser um bom sítio porque nós podemos falar com as pessoas e elas podem ver que nós realmente não somos uns psicopatas que as vão degolar. Há aquela onda que as pessoas sentem através de nós que faz com que elas se sintam mais confortáveis. Aqui talvez tenhamos um pequeno obstáculo, que é o facto da maior parte das pessoas não falar inglês. É por isso que eu já tenho no telemóvel uma imagem com vai na direção de Gila, em árabe. Gila não é o nosso destino é bem mais longe, mas também não faz sentido estar a perguntar agora se eles vão na direção de Aba, que está a 1000 km de distância. You go to Aba? We go to Aba also. Can we go with you? Sorry? No problem. It will be a great help. Amazing help. Vai para Aba, meu. Que é 10 horas daqui, a 1000 km. Inacreditável. Que saco. Os deuses da boleia devem viver em Meca também.
Cover the fall. Welcome to Saudi Arabia. Welcome. Thank you very much. Welcome. Thank you. Chegamos à hora da reza. Chegamos, que horas são? São 6h17. 6h17. Pá, bom tempo para fazer 1000 km e não tem nada a ver com Riad isto. Esteve a chover, está nevoeiro, está bué de frio. Está bué de frio. Está fresco. Está bué de frio. Basicamente fizemos quase Valquembra, São João, Barcelona. Para aí. Foda-se, é mais caro e tem pior nota. Pronto, comprei uma cama. Isto para 2 pessoas nem parece mal. Muito pelo contrário. O que as pessoas esquecem às vezes é que neste momento está alguém a pegar na câmara. E esse alguém também precisa de um sítio para dormir. Estivemos aqui a fumar a xixa. Estavam ali 2 miúdos, eu perguntei se eles falavam inglês, eles disseram que sim, e falam fixe inglês. Pá, nós estávamos um bocado admirados, tivemos ali uma discussão de meia hora com o pessoal daqui, porque não estávamos a perceber que a xixa custava 20, eles cobraram-nos 42. E eu não estava a perceber porquê. E eles explicaram-nos que o imposto aqui no tabaco e na xixa, desde há pouco tempo, é de 100%. Por isso é que nós pagamos 42 por uma xixa que custa 20. E depois eu convidei-os para eles virem se sentar à nossa beira. Eu expliquei-lhe que nós podíamos fazer um vídeo para trazer mais gente cá, para quebrar um bocado o preconceito que o pessoal tem da malta de cá. Eles ficaram super agradecidos e dizem que nos vão levar a passear. São estudantes. Cabe. Very smart friends. Yeah, for me, it's my hero. Yeah. For me, it's my hero. Really. Yeah, because he's changed everything but here. Estamos aqui no High City. Está repleto de coffee shops, como eles dizem. Parece uma espécie de sítio onde os jovens universitários ou até jovens adolescentes vêm beber um cafezinho. Pá, diferente do que vimos até agora. Boa vibe. Ontem estávamos à boleia e almoçamos num pequeno restaurante beira da estrada, a comer com as nossas mãozinhas. E depois à noite fomos fumar uma xixa, entablamos conversa com 2 sauditas. E às páginas tantas estamos num hotel 5 estrelas onde vamos jantar, não porque nos vão oferecer o jantar, como ofereceram esta manhã ao pequeno almoço, mas porque o próprio hotel nos vai oferecer o jantar. Já não sei se sei comer com talheres. Let's try it! Não sei como é que o talheres. Estás a gastar minutos, estás a gastar megas de coisas para discos, que depois tenho que ir para um NAS, uma máquina dessas, que me ensinaram ontem a investir.
see you tomorrow at 12 then. Thank you so Thank much. you. Thank you for dinner. Shukran. Welcome. See you. See you. Yes. Eles perguntaram-nos aproximadamente 10 vezes se queríamos vir ao shopping, dissemos elegantemente 10 vezes que não e trouxeram-nos ao shopping. We will see you again one day. Take it easy, man. Yeah. Ciao. All of us. Adios. How many kilometers you go? I think 100 from here. On the way to Givet? Yeah, yeah. Can you take us? Yes? For Yes. free? For free? For free. Thank you very much. Where are you from? Portugal. Okay, okay. You take me free? Okay, I take you free, no problem. Ainda é cedo para dizer que está aprovado, mas no mínimo há fortes indícios que a boleia é altamente na Arábia Saudita. Thank you so much, You're Abdullah. welcome. You're welcome. Very nice to meet you. Have a good time. Oh, with the camera. Goodbye. Take my account number. Hoje de manhã acordei a reclamar com o frio. Acho que já posso reclamar com o calor. Uau! É. Olha, abrandou. What's your name, sir? Mustafa. Mustafa. I'm Pedro. Nice to meet you. Thank you very much. Joel. And Brando. Brando. Uma das cenas que eu curto aqui nestes países, predominantemente muçulmanos, é o espírito de comunidade e também da entreajuda que há. Nós somos 4 para 3 lugares e dá. E a polícia parou e tudo e teve a falar connosco um bocado. A polícia E foi altamente. A última das preocupações deles era o número de pessoas no carro. Hoje a taxa é 100% de sucesso. Yeah. E é inacreditável. Very nice people. As are Muslim, pray all day, all day, all day. Yeah. This free. You pray when you want, when you feel. Yeah. Thank you. Okay. Thank you. Front. 1-5. Yeah. Estamos no ferry boat para Farazan, uma ilha acerca da qual sabemos buena. Nada. Nada, não sabemos nada. Eu não Sabemos sabia que é que no mar vermelho. Eu não sabia que existia até para aí uma semana. E agora já no... este ferry é grátis. Acho que nunca tive num ferry grátis na minha vida. Mesmo de carro. De carro é preciso marcar, mas é grátis na mesma. Supostamente também nos disseram que era preciso nós marcarmos e nós não marcamos. Pois foi. nem isso fizemos, nem marcamos o nosso ferry grátis. E descobrimos agora aqui a ler um bocadito no barco, que é melhor ter um carro, um hotel marcado. O hotel custa 100 euros. O hotel custa 100 euros. Então nós temos as nossas tenditas e topamos ali uma pessoa de olhos azuis que estava com outros dois que pareciam ser locais. Então vamos lá falar com eles e já temos companhia para acampar logo à noite.
Easy peasy. E depois o resto vê-se. E é bastante interessante, o barco tem a parte das famílias, a parte das mulheres, que é muito mais pequena que a parte dos homens. Como costume. Mas vai ser fixe, E vamos acampar, que é porreiro. Mesmo à saída são 2 filas, atrás de mim é a fila das mulheres e do outro lado está a fila dos homens. Epá, estamos nervosos, portanto a cena é que este pessoal que está aqui connosco, a maior parte deles são muçulmanos, são do Egito e perguntaram onde é que nós íamos e estávamos a dizer que pronto, não vamos a Meca e a Medina e eles disseram logo, a Medina podes ir, a Meca é difícil mas também podes ir e eu fiquei tipo, como assim posso ir a Meca? Podes ir, opá, se fores disfarçado, se fores com uma roupa típica ninguém te vai perguntar nada, vais num dia em que vá muita gente, apanhas um autocarro local, provavelmente ninguém te pergunta nada, levas só uma câmara pequena, um telemóvel, pá. Nós não estávamos a pensar em ir a Meca, claro, queríamos ir a Meca, não estávamos a pensar em ir a Meca porque supostamente só os muçulmanos é que podem ir a Meca, pá, mas eles disseram isto com uma segurança tal que está a crescer em nós a ideia de ir a Meca. We don't want to come back. Yes. Um gajo tem que pensar um bocado entre a aventura, basicamente, e a boa Em onda. termos de aventura, um gajo quer ir. Em termos de aventura era das coisas mais loucas que uma pessoa podia fazer. Na realidade um gajo arriscava ser mandado para trás, quiçá até deportado. Se fosse surpresa, o comentário era fixe, só que éramos nós a falar em casa quando chegássemos a Portugal daqui a 15 anos. Do people party here? Yes, private parties, there are a lot of private parties. How do they find alcohol? Without alcohol. Without alcohol. Parties like music, dance and meeting people and... But in the compounds there is alcohol, right? Yes. Is it legal there or they just don't care? It's illegal. Compound is just a complex of houses, walled, and secured by the police, the military. Inside the women can wear shorts and whatever. Yes, whatever, swim, bikini, and in the swimming pool, men's, women's, makes no problem. Because it's a private house, then what you do in your house is your business. Government cannot interfere in it. What do you think of MBS? If you see the history, all the people who were on the top, they were 80, 90, 75, 80, 90 like this. So their mentality was 70 years before or 40 years before. Okay? And this guy, he studied in US on good school and so on. He see the different culture and so on. So he understands what the young people need in this country. Isn't he oppressive though? No. Like we saw that there was a manifestation for constitutional monarchy and they got sentenced to death. I don't know if you heard about it. You cannot speak against the government. Right. Which is bad, right? Yeah, you cannot express yourself against the government. They will put you in jail or they will disappear you. Which is bad. Which is bad, yeah. That means there is no freedom. Yeah. So here they want to give you freedom, but don't hurt them, the ruler. You understand? They want to give you freedom as long as it's their definition of freedom. Yes, right. Doesn't sound very free. Yeah, no, it's not free. I can sit here for 24 hours and nobody will kill me and nobody will question me. Yes? But if you're quiet. Yeah, if you're in court. Yeah, you don't go against the government. See, I don't talk politics, I don't talk religion. I talk about food, culture, dance party. We do dance and party in the desert. We go in the desert, we play music, we dance like nothing, full line. There's no issue. And you think like, and girls and boys mix. This is started now, actually, before it was not allowed. Do you think Saudi people love MBS or like some of them love and some of them are afraid to say that? This you cannot get a clear picture because because we don't discuss this. They don't discuss it. They are taught since beginning actually, so not to discuss politics. And they want to stay away because they are getting food, they are getting money, they are getting job, they are getting everything. That's what they want to live.
You know, one time I was in Syria in 2011 and I asked some Syrian guys what they thought about the president, and they told me they loved him. And I look like I could be Syrian, by the way. Okay. And after half an hour, they told me that they actually hated him, and the reason why they said that they loved him was because they thought I was a spy. Oh. And then they realized that I was not a spy. So I wonder sometimes if here in Saudi Arabia, like people tell me that they love Yeah, anybody will be a spy. Yes, that is why they don't speak. Yeah, okay. That is why if the spy knows this information, next day that person will not be there. Yeah. But I'm not against the government, and I'm just telling you general fact. Sure, of course. Yeah, I'm just so- asking questions. So yeah, I cannot be sued or I'm not hurting anybody. A man and a woman being in the same car, not being from the same family or married, Yeah. they could get into trouble? Yes, because Is it illegal or the police just... actually we don't know the law. Okay, But you know that- law changes here within 5 minutes. But you know that that's a problem. All 40 years, this was the law that two friends cannot travel or cannot stay in a room, hotel room, right? Yeah. But right now the law changed and you can stay. But people are fearful from the police or somebody. They don't want to get into trouble. Of course. See, how many times I got into trouble? 2. Never. Never. Because I just avoid them. Police means they are not our friend. When he stopped, okay. He asked Ikama, just give Ikama. Kama. What is Kama? Ikama means your ID, national ID card. Okay, security ID card. And keep quiet. He say, do this, do it. He say, go, go. Simple. Yeah. There is an issue happened recently. Oh, yeah. Russian video this one, Nick. Stop it, you're making video. Eu acho que nós vamos ter uma das experiências mais estranhas da minha vida, pelo menos. Mesmo com este pessoal. Acho que o pessoal é de estranho. Acordamos ao som de gaivotas a 1 metro da tenda e caminhões de lixo. Mas vamos ver o que é que a ilha tem para oferecer hoje. Dormi aqui com a nossa câmara, muito ao ladinho do outro, cada um com a sua película de suar. Mas acabou por ser uma noite que nem foi péssima. Mas tipo, ali aquela onda ali com as fábricas e que não é particularmente um sítio paradisíaco, mas espero estar errado. Alto. Nós ontem estávamos a falar com um dos miúdos que está aqui e ele apercebeu-se que nós estávamos a filmar e ficou todo acagaçado. Genuinamente notou-se assim ali uma vibe diferente no grupo, na atitude deles em geral connosco, eu pelo menos notei. Foi uma conversa normal, só que esse medo deles passou para mim e eu percebi, acho que senti de facto o que era ter medo e senti um bocado de medo não medo, mas receio por nós estarmos aqui, porque estamos um bocado a brincar com o fogo, porque apesar de não termos nenhum estandarte político, não queremos aqui Mostrar uma imagem da Arábia Saudita nem mais bonita do que realmente é, nem mais feia do que realmente é. Só que por vezes é um bocado difícil saber exatamente onde é que está essa linha entre beleza e fealdade. porque eles não podem falar. Yeah. Where we were yesterday is not a real beach. So maybe we will camp there for this night and just shoot.
Ah, it's a Portuguese friend. 10 minutes, okay, I'll see you soon. Bye bye, thanks. Por vezes é difícil para nós locomovermos aqui. Nós agora tivemos a almoçar, fomos tratar do nosso bilhete da reserva do nosso barco para amanhã e tínhamos combinado com o senhor que nos dava boleia, nem sequer lhe pedimos boleia, portanto nós até àquele momento nós estávamos com mais boleias do que vezes em que pedimos. E ele perguntou se podíamos ir à casa dele ver uns cafés, simplesmente café árabe. Por vezes uma pessoa não tem muita mão no seu próprio destino em viagem. A teoria do sim é fixe, mas depois um gajo começa a ir de sim. Okay, 6 o'clock, come here. Vem buscar. 6 o'clock, 7 o'clock, come here. No, we can sleep here. It's okay. Yes, yes. Este pessoal quer ser simpático e um gajo está aqui à porrada com eles quase. Não queremos ficar aqui também, há momentos em que nós queremos fazer o que nos apetece. Tomorrow you come or no? Tomorrow you come? I will come. Yes? Okay. Okay. In the morning. Shukran. Oi. Aí, não passa. No, it's enough. Too much. No. Shukran. Opa, mexe-se um bocado mal. I'll see you tomorrow. See you tomorrow, inshallah. Inshallah. E pronto, Dia de alto e baixo. dia de altos e baixos, bué, mas estou bem contente de estarmos aqui, grande noite, o pessoal foi bué de fixe connosco, temos aqui o nosso cantinho e amanhã há mais, amanhã vai ser um dia longo, vai ser fixe. Houve algum dia curto? Yeah. Ainda não. Some like scholar says that you should cover the face and some say no.
Okay. Okay, so that's why you're gonna find people who covering their face and women who are not. But nobody can judge that. Only Allah, which is the God, who is the only one who can judge. But you probably agree that even if it's your own choice, by law, by society rules, by maybe pressure, by family, Exactly. it's not yes. your choice. Yes, Right. yes, I agree. We couldn't ride the boat on wearing shorts. Yeah, this is the rule, I believe. And Yeah. this is interesting to know because we shouldn't wear shorts in general. Okay. In public, like in mall, for example, in shopping or something like. For us as a community, we feel it's unrespect. Okay. As a community, But I believe it's in your community, it's okay. Yeah. In our community, it's saying like this is not good to. But it's nothing related with religion. No. So guys, I'm so sorry. I really would Go and about work, that. man. Yeah. Ui, realmente isso é um apartamento mesmo. Isto é gigante. Estás a gozar? Ui, a puta de banheira, mano! Então disse, eu entrei, eu abri a foto do logo. Shukran. More. Like, yeah. Hello, we're on our way to Jeddah. Can you please take us a little bit with you? We prefer to travel like this. Yeah. Thank you. Acontecemos agora uma cena que eu já suspeitava, que é pá, o pessoal que está com a mulher no carro não nos pode levar. Pá, foda-se, eu fico meio emocionado. Este gajo ia para ali para a aldeola lá atrás. Aí é? Pois, ele ia para a aldeola ali atrás. Ele disse: não, é Village there. E vai-nos levar a um sítio que acha que é mais fácil. Nós conseguimos levar para Jeddah. Ah, ok, não tinha percebido essa parte. Nossas mochilas. Super simpático. E depois, quando o vi lá na estação, eu pensei assim: opá, ei as mochilas. Thank you so much, my friend. Traveling. Tourist. Traveler. You work here? Yeah. Unfortunately, the world is led by a simple group, and the group sends people studying like this. That you remember. Está bocado tenso isto, não está? Tipo aceitando um debate político por tradutor. But I look up to you and respect you, and I wish you all the best and happiness in my city. Thank you. Shukran. Ok. Thank you. Shukran. 5 minutos para sair da cidade. Portugal. Ok, bora. I'll shake. Vai ser complicado. Incomoda-te aí? Já estamos com bué de espaço. We feel it's a bigger adventure than taking the taxi. My mother and my father, they chose my wife, you know. And I am happy, very, very happy, alhamdulillah. I thank you.
temos 5 horas pela frente. Mil boleias depois. Este carro nós pagamos tipo 7 euros cada. Foi simbólico. E poupamos no Carim porque deixam-nos mesmo à porta. Yeah. E oferecemos o jantar. É como se não pagasse. É como se tivéssemos pago. Mas pronto, foi um dia longo, bora lá. Hey Josh, how you going? Yeah, easy man. This is Brando. Hey, what's up, man? How you going? And this is John. Yeah, Hey, Josh. man. How are you? Yeah, good, thanks. Nice to meet you. We've been hitchhiking around here. It's well. It's easy. I think it was a little bit with him. Not really. Just like, hey, can we stay in your place? Well, I introduced myself first. He's such a nice guy. A cena que eu mais curto em viagem é que faz-me sentir plenamente aqui e faz-me realmente sentir o dia com a unicidade que tem e eu sei que estou a viver algo que vou lembrar-me à partida para sempre. Eu curto bem a minha rotina em São João da Madeira com a Graciete, mas a verdade é que uma terça parece uma segunda e uma segunda parece uma quinta e por aí fora. Se alguém me perguntar o que é que eu estava a fazer no dia 27 de abril de 2017, eu imagino que fosse feliz, porque felizmente costumo estar feliz, mas não sei exatamente o que é que vou estar a fazer. Ao passo que se alguém me perguntar o que é que eu estava a fazer num determinado dia de viagem, eu sei com precisão, quase dia após dia. Porque a cada dia eu estou a vivê-lo e sei que estou a criar uma memória e a vida, da maneira como eu vejo, a vida não é nada senão precisamente isso, memórias. E até tenho assim uma espécie de uma lógica meio falaciosa que prova que viajar dá mais vida. Ontem estávamos a andar à boleia, hoje alugamos um carro e vamos dar aí umas voltas. Ainda são uns valentes quilómetros, umas valentes horas, mas vai ser muito fixe. Tem sido fixe a viagem, agora paramos para almoçar, mas quando eles vieram ter connosco e fizeram assim, nós percebemos que iam ter que fechar para rezar e só abrem daqui a 45 minutos. Portanto agora vamos voltar à estrada e tentar outro sítio qualquer daqui um bocado. Milho, grande bico e vegetais. É o que há. Alboaba, cratera. Estamos a tentar ir agora para o sítio onde se começa o périplo para ir até lá abaixo e acampar. Estamos um bocado sem saber exatamente qual é o caminho, mas mais ou menos por aqui. Quando eu viajo consigo lembrar mais dos meus dias, quer dizer que ganho mais memórias. Se a vida são memórias, então viajar dá mais vida por essa lógica. Bastante falaciosa, eu admito. E a verdade é que neste momento, aqui a caminho do centro de uma cratera de um vulcão, eu sinto-me plenamente aqui. Isso é espetacular, sinto que existe dentro de mim, sinto que estou vivo, não estou dormente. E preciso disso. E acho que é algo que o típico viajante também costuma perseguir. E obviamente espero conseguir continuar a ir encontrando por aí.
Eu não sei bem o que dizer, porque eu não sei bem o que é que posso dizer, porque são 8h23 da manhã, uma hora à qual eu nunca pensei chegar a casa na Arábia Saudita, e eu não vivi muitas vezes a cena com tanto segredo, meu. Yeah. Tipo... Eu posso dizer que foi a festa mais hardcore onde eu já estive na minha vida, em termos de tudo que, todas as possibilidades de coisas que existiam. E já fui a muitas festas, mas esta foi a mais hardcore. Eu nunca pensei de poder dizer isto num sítio na Arábia Saudita. Foi uma experiência social, no mínimo. E porque é que unia aquelas pessoas todas ali? Para perceber se era o dinheiro, porque podia ser uma coisa do extrato social, XPTO. E pelo que eles nos disseram, pelos vistos isso não é. É tipo conhecimentos, é a pessoa que conhece a pessoa que quer fazer aquela experiência, que está contra certas imposições. O facto daquelas pessoas estarem ali a fazer determinada cena, acho que não tem que querer dizer que é um patológico, um escape de uma cidade opressora, porque aquele tipo de festa também acontece num acidente numa cidade que não é opressora. Mas simplesmente eu acho que nós estamos a lidar um bocado com o nosso choque perante a ideia pré-concebida que nós tínhamos que este tipo de cenas não aconteciam. E por mais que nos tivessem dito que aconteciam, acho que nenhum de nós estava preparado Para ver a acontecer. Yeah. A lot of things are happening so fast. Like 2 years ago here seems like 50 years ago. It's so funny. Really? Like with the things and how everything started to change. And for example, I don't wear the abaya now, but like 2 years ago that was... You were wearing it? I was wearing it. Just the thing of the women driving is like revolutionary change. Yeah. That I'm being part of it. So it's like that you see all the change is really nice. I like it. Por ser a cidade internacional mais perto de Meca, acaba por receber muita influência de peregrinos que vêm para visitar a sua terra sagrada. Então nota-se algum liberalismo superior aos demais sítios aqui na Arábia Saudita. Estamos agora na parte antiga, Al-Balad, não confundir, e vamos ver então as belezas que esta cidade tem para oferecer. A dare for you, free, that I want you to try and talk to a woman in the niqab and ask for something. And I'm with you. Anything. So if there's any misunderstanding, which probably won't happen, people are very nice here. So. Okay, let's see. Let's see. We're gonna get juice, but we can't get the juice anymore because they're still closing on prayer time. This has to change. How is it for you to be a woman in Saudi Arabia? It's in here all fair. I don't think that there is a difference. Specifically in our days, these days, women probably take much more than men because they are appreciated actually, and you can see that everywhere you can find people that help women, and yeah, I think it's great to be a woman in Saudi Arabia. All right. Okay. Thank you. Thank you. Are you coming with us? Yeah. I wasn't gonna go, but I'm gonna go now. Yeah. To a party. Ela conseguiu meter-nos numa festa. Let's see how they party in Saudi Arabia. They party hard. They do.
Este é o primeiro palácio real do primeiro rei que, reza a lenda, ou rezam os factos também, o gajo era tão preguiçoso que fez as escadas de uma forma que pudesse servir ao seu cavalo levar até ao seu quartinho. Uma previsão para a história, o hostelworld.com, que é uma das plataformas mais famosas para hostels, tem 0 em Jeddah. Vamos ver quanto é que vai ter daqui. Repete. Uma previsão para a história. Calor aqui, não está? A Marwa e o Alberto foram espetaculares. Andaram connosco a tarde toda, ela fez tudo por tudo para conseguir corresponder aos nossos desejos todos e conseguiu com que nós fôssemos convidados. Somos tipo convidados de uma festa hoje. Nós não fazemos a mínima ideia do que é que vai acontecer, tipo uma festa na Arábia Saudita é qualquer coisa que há uma semana atrás me diziam, eu ficava assim, não podem haver festas aqui, mas pelos vistos já, nós somos convidados e o pessoal sabe que nós vamos filmar acham que nós estamos a filmar um vlog sobre a vida noturna aqui na Arábia Saudita. Na realidade estamos a filmar sobre tudo, portanto também estamos a filmar sobre isso. Agora vamos ter com eles os dois ao compound. Viva! O filme parecia que estávamos a assistir uma espécie de um retrocesso no tempo, imagino eu, mas ao mesmo tempo uma cena super futurística, porque este país era como dizia a medida que nós conhecemos hoje, 4 anos atrás, parecem 50 anos atrás, pelo tipo de evolução que teve nestes anos. No caminho de derrubar alguns preconceitos, estamos a expor alguém desnecessariamente, mesmo que a pessoa não apareça? Acho que não. Nós estamos a expor uma realidade. Não quer dizer que pelo facto de nós sabermos que existe uma quantidade absurda de festas, uma quantidade absurda de drogas, uma quantidade absurda de experiências underground, que aquelas pessoas que lá nos levaram fazem isso tudo e vivem isso tudo da mesma forma que toda a gente vive isso tudo. Nós só estamos a mostrar uma realidade, porque o que começou por ser, se calhar, a motivação inicial era aquela de vamos a um sítio onde há pouca informação, sabemos que vamos quebrar preconceitos, sabemos que as pessoas vão passar a ver esta cultura de uma forma diferente, mas isto ultrapassa isso, porque nós, no máximo, até podemos estar a criar alguns preconceitos no facto de estarmos a mostrar que esta vida underground... Se calhar também mostrar que, com todos os seus aspectos positivos e negativos, as pessoas aqui são iguais às pessoas de lá, porque também há pessoa super conservadora e também há pessoa extremamente liberal. Exatamente. E isso pode aproximar mais o espectador comum, digamos, a sua humanidade não é tão diferente da humanidade dos sauditas. Os constrangimentos aos quais os sauditas são submetidos é que são diferentes. Okay. As festas fazem-se, as pessoas sabem, as autoridades sabem que as festas se fazem. Apenas uma pessoa a telemóvel. Mas estava só a filmar o DJ. Não estava a filmar mais nada. Tipo um código de... um código de honra, eles não mostram nada, eles não usam telemóvel, não partilham nada que seja comprometedor, porque o código de honra com as autoridades é o seguinte: as autoridades sabem que as festas se fazem,
possivelmente sabem que existem estupefacientes, que existem merdas que não se podem fazer e que as pessoas o fazem nessas festas. Mas desde que não passe para o público geral, desde que seja em sítios underground, desde que seja num sítio fechado em que as outras pessoas não saibam, eles deixam passar. Imagina que as pessoas eram só uma sombra e eu não conseguia ver de onde eram. E há um ano atrás me perguntassem onde é que é esta festa. Eu provavelmente ia dizer, pá, Inglaterra. Pode ser em Portugal? Podia. Se eu te dissesse que era na Arábia Saudita? Não. Se me dessem 50 países... Tu nunca irias dizer Arábia? A Arábia Saudita, se calhar, ia estar atrás do Coreia do Norte. Tipo, Jeddah tem 4 milhões de habitantes. Em 4 milhões de habitantes, se houver 10 festas destas por semana, não é muito. É pouco. Sim. É mais do que uma pessoa pensava, ver, é óbvio. Mas não é o facto deste grupo dizer que existe todas as semanas que isso significa que existe muito. Corniche de Jeddah e tudo isto que parece uma estrada é uma ciclovia e um sítio para o pessoal passear também. Aquela malta que é um bocado mais conservadora, não sei o quê, o problema deles, pá, é não entenderem, estás a ver? Não é que sejam radicais, não é isso, não entendem. Foram radicais, não são radicais, aqueles radicais que nós estamos habituados a ouvir na Europa, vão explodir com merdas, não é esse tipo de radicais, mas são radicais, não é? Não é isso, é o entendimento que eles têm das coisas, pá. Sim, é muito moldado pela religião e pela vida que tiveram durante muito tempo. Mas isso sempre foi assim para eles, pá, eles não conhecem outra realidade. You take us to Medina. Inshallah. Mr. Ronaldo? My cousin. It's my cousin. No. Não dá assim facílimo, mas também não pode ser sempre aquelas altas boleias. Vamos, já arranjamos. O guardião das malas. A sério que tomaram-se no meio da rua? Ali dentro. Olha, foda-se, isso é muito agressivo. Eu senti o cheiro e eu, foda-se. Não pode ser. Can you take us to Yambo? Yeah, if it's fit. Of course it fits. It fits. How are you? Where are you from? Portugal. Portugal.
Cristiano Ronaldo. Welcome in Yambo, Saudi Arabia. After finish lunch, go Ula. Okay? Inshallah. Meteu a música de. How's your wife asking you right now? Where are you? Where you have been? I'm in the desert. She knows somewhere. Andiamo, welcome in Yambo. Agora temos que chegar até à Lula, ainda falta bué, vamos ver se conseguimos. Portugal! Bye! Mashallah. Oh, my friend! Ya hala. And I'm happy from coming from Portugal. Thank you so much. Thank you much. Where are you from? Olha, este gajo vem por uma estrada que não existe. Zero a 10 estamos felizes para 5. E tu, João? 8. Shukran. Alright, thank you. O gajo disse 200, mas ele disse para nós falarmos com o produtor. Vamos lá chegar. É difícil andar a boleia à noite, como é óbvio, o pessoal nem nos vê. Mas apanhamos logo uma boleia, foi alta sorte. Um gajo que nos trouxe para aí 30 ou 40 km. Nós queremos chegar mesmo à Lula hoje, era importante. A princípio arranjamos um táxi que vai nos levar o resto do tempo, que é tipo 1h30 ou 1 hora, lá o que é. Até lá, vamos ver. Concordou com o preço? Sim. 150. Vambora. Ah, boi. Não, baixa ali. Porquê? Passamos o dia todo à boleia, apanhamos 10 boleias e a 11ª foi paga. Pagamos 12,5€ cada um para finalmente chegar ao destino e finalmente chegamos. Agora vamos encontrar-nos com a Nicolete, que é uma miúda que está aí responsável pelo turismo em Alula. Estamos um bocado cansados e não sabemos onde vamos chegar. Talvez campismo aí no meio de caraças. Going. Nice. Excellent. Big day today. Big day. Yeah, great. And you can have mood lighting or full lighting.
Welcome to Saudi Arabia. Welcome. Com todos aqueles pequenos trajeitos, aquela constatação que lá no fundo Somos todos iguais. yeah. Está-se bem, mas não recomendo. Andei com a cabeça no chão. A sério? Não, não me aleijei. Oh, que caralho. Opa, então vou descer por onde? Ah pá. Tem calma, tem calma.